Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Nós vamos dar continuidade. Eu vou pedir para o Fernando, cadê o Fernandinho? Para botar o texto, está lá no PowerPoint, para a gente poder acompanhar a leitura do texto bíblico. Se você trouxe Bíblia, abra, se não, abra seu celular ou acompanhe ali. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios 4. Eu comi um pedaço do início do texto, que é muito importante, mas eu vou ler aqui e depois a gente entra nessa parte aí. Capítulo 4 começa o apóstolo dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis. Eu acho que eu troquei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não coloquei. Então abra no seu celular, se você tiver com... É importante abrir a Bíblia, porque eu comi um pedaço aqui de uma parte muito importante que está no começo de Efésios, a partir do versículo 1. Eu botei a partir do versículo 3, foi na hora de selecionar e colar. E eu vou começar novamente aqui. Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Até aqui, depois a gente vai prosseguir no texto. Que Deus nos dê sabedoria e graça. Capítulos 1, 2 e 3 corresponde à parte teórica. É comum a Paulo essa forma de trabalhar. Primeiro ele fundamenta a verdade para depois falar das questões práticas. Primeiro vem a teoria, depois vem a prática. Toda prática sem embasamento teórico corre o risco de ser uma aventura. Vamos fazer para ver se dá certo. Quando você tem a teoria fundamentada, você pode partir para a prática. Paulo nunca fazia o inverso, prática e depois teoria. Ele vai logo para a teoria. Até aqui, no capítulo 3, você vai encontrar verdades que fundamentam e que dão margem para o viver. E quando ele chega no capítulo 4, Paulo vai entrar na parte prática, na parte da convivência, a convivência na igreja, sobretudo nessa primeira parte, é a unidade. Nós cantávamos aquela música do Guilherme Kerr, que fala da unidade na diversidade, e essa é a ideia que Paulo vai trabalhar. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e capítulo 4 de Efésios. Unidade na diversidade. Porque a unidade padronizada é inalcançável. O padrão é só na escola, quando você veste a roupa, o uniforme, todo mundo igualzinho, por fora, por dentro. É uma diversidade. E a proposta bíblica é que a gente vivencie a unidade, que é diferente de união. União é juntar todos. Unidade é quando existem diferentes que, por causa de um propósito maior, ficam juntos. Há clubes
que são clubes de parecidos ou semelhantes. Clube dos funcionários da Caixa Econômica. Só entra funcionário da Caixa Econômica. Clube do Banco Central. Só entra funcionário do Banco Central. É dos iguais que trabalham ali. Agora, o que é a igreja? Você vai encontrar na igreja gente de toda raça, gente de toda procedência, gente de Pernambuco. Nós temos alguns pernambucanos aqui, glória a Deus por isso, a partir daqui para ali. Isso é muito bom. E você vai descobrindo que a igreja é o grupo mais diverso que tem. Paulo vai falar isso no capítulo de número 2, da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: vejam os que estão no meio de vocês, não há nenhum de nobre nascimento. Gente simples, mas gente que Deus escolheu. É diferente do clube, que tem regras, só entra quem for assim. A igreja entra quem crê. Entra quem está buscando Deus. E é isso que Paulo quer propor aqui, a unidade na diversidade. A figura do corpo que ele vai trabalhar em 1 Coríntios 12, Romanos 12, e aqui Efésios 4, é uma linguagem muito bíblica que se tornou muito comum. Por exemplo, você vai falar de ministério público, você vai falar o corpo do ministério público. Essa ideia de corpo saiu da igreja e vai para alguns órgãos. Mas ela é religiosa, ela é bíblica. Porque a Bíblia propõe que nós, como igreja, somos um corpo que tem vários órgãos. E Paulo, lembra quando Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai falar nariz, boca, pé, mão, e dizendo que cada um de nós pode ser uma dessas partes. E cada uma dessas partes tem uma função, e elas são importantes pelas funções que tem, e não pelo privilégio que tem. Tem muita gente que quer ser olho, nariz e boca, que é a parte que aparece. Agora, pé, unha, ninguém quer ser. Está vindo um sapato. Ninguém vê pé, unha. E a gente diz assim: ah, eu queria tanto ser o nariz. Você já pensou nisso? Por isso que microfone e igreja é um grande problema. Tem muita gente que quer vir para frente e segurar o microfone. Muita gente. Agora, fazer o serviço de assistência a uma viúva, a um necessitado, dar o suporte, estar por trás do trabalho que é realizado, pouca gente quer. É por essa razão que quando nós formos falar de dons, e Paulo vai falar também no capítulo 4, na Bíblia nós encontramos 5 listas de dons espirituais. Efésios é uma das listas que falam de dons espirituais. Paulo vai dizer claramente que o dom é fruto da graça de Deus e não um dom de superioridade. Nós incorremos nesse risco. A gente pensa assim: fulano é pastor, então ele é melhor do que eu, ele é o supra-sumo, é um ser humano especial. Só, se tirar a camisa dele, você vai achar uma asa atrás dele. Tem uma asa lá. É um pastor. Não, é um ser humano, pecador, que carece da graça de Deus, como você carece. Eu só tenho uma função no corpo de Cristo, que é de condução, que é de administrar a igreja de Deus, de pregar a igreja de Deus. Na igreja de Deus, os cargos não são de importância, são de funcionalidade. Então não importa ser unha, mesmo que seja encravado, não importa, seja unha. Se você for chamado para ser orelha, que seja orelha. Mas faça a obra do Senhor, assuma o seu papel. Curiosamente, se a gente for olhar aqui, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele usa o termo apóstolo, chama essa autoridade para o ensino. A curiosidade é que no capítulo 4 ele inicia a parte prática dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Estou em dúvida. Por que Paulo diz aqui que ele é prisioneiro e não chama a autoridade de apóstolo? Paulo está preso quando ele escreve essa carta. São cartas da prisão.
Paulo está em Roma. Paulo está preso por causa do evangelho que ele prega. Porque ele dizia que Jesus era Senhor e César, imperador romano, dizia: só existe um Senhor, que sou eu. O negócio é esse, que Jesus Cristo é Senhor. Essa foi a primeira declaração de fé da igreja cristã: Jesus Cristo é Senhor. E muitos morreram porque diziam que Jesus Cristo é Senhor. Você já leu Romanos capítulo 10? Tem uma parte que as pessoas passam assim por cima e não entendem a profundidade de Romanos 10. Romanos 10 diz assim: todo aquele que disser com sua boca, crê no seu coração e disser com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aí você diz: mas é fácil assim? O contexto que Paulo escreve lá aos Romanos, alguém que dissesse que Jesus Cristo é Senhor estava colocando a vida em risco, poderia ser morto. Hoje não, hoje é fácil dizer Jesus Cristo é Senhor, você diz na igreja, diz fora. Mas naquela época era colocar a vida em risco. Ou seja, só dizia que Jesus Cristo é Senhor quem tinha um compromisso de vida e morte com Jesus. Dessa forma, Paulo estava como um prisioneiro, e ele diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo e não de César. Porque ele pode me libertar a hora que ele quiser. E eu estou preso por causa do Evangelho. Para mim, isso é motivo de honra. E Jesus vai dizer isso no Sermão da Montanha, dizendo que quando a gente é preso, é humilhado, são tirados os nossos direitos por causa do Evangelho, saiba que você é bem-aventurado. São palavras de Jesus. Pedro vai dizer: regozijem porque vocês sofrem por causa do Evangelho, não porque vocês estão roubando, matando, fazendo coisas erradas. Aí sim você pode ser preso. Mas por causa do Evangelho é motivo de honra e glória. E Paulo diz assim: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele inicia afirmando isso e diz uma frase que para mim ela é emblemática e que deve nos levar a refletir. Paulo diz que a gente rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de modo digno, a versão mais antiga, vivam de modo digno. Até então ele havia ensinado, e aí aprendam. Agora ele está dizendo: vivam. Essa é a sequência. A gente sabe é importante, saber é muito importante. Mas a importância maior é quando o que a gente sabe se torna conduta, ação. E Paulo vai dizer que quando a gente transforma o que a gente sabe em ação, deve ser de modo digno. A dignidade de seguir a Cristo, a dignidade de ser um discípulo de Jesus, de viver de modo digno. Não é de modo perfeito, ninguém vai ser perfeito, mas a gente pode viver de modo digno. A gente pode ter um diferencial de vida. A gente pode ser luz do mundo, sal da terra. A gente pode ser diferente na nossa conduta, não na vestimenta. Tem muitas igrejas que procuram diferir a gente do mundo pela vestimenta, pelo corte de cabelo, pelo tom de voz, pelo modo que se fala. Mas a gente é diferente pela forma que a gente se porta e porta. Como a gente faz negócio, como a gente lida com as pessoas mais simples. E assim por diante. É viver de modo digno, não de modo indigno do Evangelho no qual nós fomos chamados. E viver de modo digno tem a ver com atender a um propósito de vida que Deus estabeleceu para nós. Não é o que a gente quer viver, mas é o que Deus propôs para nós. E quando eu falo não é o que a gente quer viver, porque a nossa carnalidade, o nosso pecado, não quer viver muito o padrão de Deus, a gente quer viver conforme a gente acha. Mas quando a gente se encaixa no propósito de Deus, não tem coisa melhor, porque a gente entra num propósito. O que é propósito? É viver para a função para o qual nós fomos criados. Imagina uma geladeira. Hoje você tem todo tipo de geladeira. Antigamente era azul, Consul. Na minha época, minha mãe tinha uma geladeira Consul, daquela azulzinha. Você abria, tinha um congelador dentro, não tinha aquela freezer por fora, não. O negócio é chique, é de hoje.
Imagine se você compra uma geladeira e você usa para botar um pinguim em cima dela. Para que essa geladeira? Para botar um pinguim em cima dela. O propósito dela está equivocado. Ela está usando como meio de colocar o pinguim em cima. Quem nunca viu um pinguim não foi da minha geração. Antigamente se colocava pinguim em cima de geladeira. Hoje não mais. A geladeira existe, está ali, tem um pinguim em cima, mas ela não está cumprindo o seu propósito. O propósito da geladeira é de refrigerar e de congelar alimentos. Tem que botar uma tomada. A vida do ser humano é viver para a glória de Deus. A gente só vive para o propósito que fomos criados quando a gente se liga a Deus. Sem ligar a Deus, a gente não vive o propósito que Deus estabeleceu. Dessa maneira a gente vai brilhar no mundo, seremos luz no mundo e daremos glórias a Deus, porque as pessoas vão agradecer pela nossa existência. Quando a gente vive o propósito de Deus, as pessoas agradecem por fulano de tal existir, porque a gente de alguma forma está trazendo um pouco do céu para a terra. Isso é viver de modo digno. E Paulo dá algumas dicas. Eu chamo sua atenção a partir do versículo 2, ainda não está no texto ali proposto, está na sua Bíblia, se você tiver com ela aberta. O versículo 2, Paulo vai dar basicamente 3 maneiras de viver de modo digno. Quais são essas 3? Primeiro, ele faz uma dupla. Ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis. Para algumas pessoas que têm uma índole mais fácil, né? É tranquilo, mas para quem é meio esquentado, isso não é tão fácil. Mas a gente aprende com Jesus a humildade, né? Sejam completamente humildes e dóceis. Essa ideia de completamente humilde já complica mais a coisa, porque ser humilde é um desafio. E completamente humilde aumenta o desafio. Porém, humildade não é ser bobo. Humildade é respeitar os outros. Quem entendeu o que é humildade? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tem 3 formas de você lidar com pessoas. Preste atenção. A primeira forma é de baixo para cima. Você olha as pessoas sempre como se fosse um sem valor. Quem tem valor é o outro. Você olha de baixo para cima, porque todos são maiores do que você. Isso não é humildade. Isso é se apequenar. A segunda forma, e também errada, é de cima para baixo. Você olha como se fosse superior e fala para o outro como se o outro fosse inferior. Errado. Qual é a forma certa? De igual para igual. Aí nós somos humildes. Quando a gente se vê com valor e acha o outro no mesmo valor que eu, e eu olho para ele com respeito e dou a ele a devida deferência. É uma palavra que é diferente de diferença. Deferência é dar honra, é dar dignidade para outra pessoa. A humildade não é perder valor, é saber o valor que tem e dar ao outro o mesmo valor que você tem. Se você faz isso, você está vivendo uma vida humilde. Sejam completamente humildes e dóceis. Esse casamento é bom, porque eu digo, eu sou humilde, mas eu sou áspero, eu sou impiedoso, a minha boca profere palavras que ferem, que matam. Nós não estamos vivendo de modo digno. Há muito tempo, lendo a Bíblia, uma palavra de Jesus tocou profundamente o meu coração. Jesus ensinou muitas coisas, muitas coisas. Os evangelhos mostram isso. João chega a dizer que se ele fosse juntar tudo que Jesus disse, ensinou, nenhum livro do mundo caberia. Mas Jesus, numa ocasião, disse assim: aprendei de mim. Ele poderia ter remetido a tudo que ele havia dito, mas não fez. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
como essas palavras falaram alto no meu coração? Primeiro, porque eu sou pernambucano, gente. A gente é ensinado a ser macho, e a ser bravo, a puxar a peixeira, e a arriscar no chão, Maurício. É ou não é, velho? Na nossa época, né? Hoje mudou. Mudou? Então, os pernambucanos estão mais Nutelas? Então, A gente era ensinado a isso. E é bom a gente aprender com Jesus. E eu tenho que aprender com Jesus. A me domar, a segurar minhas emoções, a ter domínio próprio, a ter cuidado no que vou falar. Então, quando eu vivo de modo digno, a Bíblia ensina, quando eu sou completamente humilde e dócil, eu. Segunda forma de viver de modo digno, pacientes, suportando uns aos outros. Está aí no texto. Versículo de número 2, e sejam pacientes. Porque se você não é paciente, você não vai suportar o outro. Não vai. A Bíblia é tão sábia que diz que a paciência deve vir antes de suportar uns aos outros. A ideia de suportar uns aos outros significa que não só um suporta, mas o outro também tem que suportar. Por isso que é uns aos outros. E se livre da ideia de suportar como a gente usa no português hoje. Eu não suporto fulano de tal. Tem gente que a gente olha assim, pessoa chata. Um amigo meu brincava, dizia que pior que o muçulmano xiita é o cristão chato. Pior que o muçulmano xiita é um cristão chato. E tem uns, né, que, pelo amor de Deus, dá vontade de fazer aquela oração do prepara e leva. Jesus, prepara e leva para a glória esse irmão, porque conviver com ele é difícil. Mas o nosso crescimento vem em crescer para aprender a lidar com esse irmão, com essa pessoa. A gente sempre quer que o outro mude, mas a gente tem que aprender a mudar para lidar com as outras pessoas. Na escola de vocês, eu imagino, não tem aqueles coleguinhas que são um pé na canela? Tem sim. A tendência nossa é se afastar dessas pessoas. E a gente tem que aprender a aproximar dessas pessoas. Eu ouvi uma pessoa dando um testemunho, que ela estava na fila do McDonald's, no drive-thru, e a pessoa começou a buzinar para ver se ela andava mais rápido, né? Ela chegou na janelinha que paga e dizia, eu quero pagar o meu, eu quero pagar daquele que vem atrás de mim. A nossa tendência é de frear o carro, demorar mais, eu quero pagar daquele sujeito. Que bota aí, vou dar R$30 para ele, se der mais ele completa mais um. Então, quando a gente consegue esses avanços, a gente vence essa natureza nossa de vingança, de falar mal, de pisar, né? A gente tem que aprender a vencer isso que está dentro de nós. E a Bíblia diz que isso é viver de modo digno. Isso é cristianismo líquido. Cristianismo líquido, prático, suportando uns aos outros, e Paulo escreve com amor, porque olha, uma coisa eu suporto, vou suportar por causa de Cristo. Aí Paulo diz, não é por causa de Cristo, é com amor, você tem que aprender a amar quem é diferente de você. A gente ama quem é igual. Não ama quem é igual, quem a gente gosta, e faz tudo que a gente quer. É claro que o amor aí tem uns contornos diferentes. O amor é ter compaixão, é olhar com uma pessoa que carece ainda de crescimento, e você olha para ela com compaixão. É isso que é o amor de Cristo. Ver que a pessoa vai melhorar e precisa melhorar mais e mais. E a terceira forma de viver de modo digno, a Bíblia vai dizer, esforçando para manter a unidade que Jesus estabeleceu pelo vínculo da paz. Mateus 16, Jesus diz, a minha igreja. É a frase mais importante de Mateus 16. Quando ele diz,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um texto longo, eu não vou entrar nesse texto, só vou destacar a frase que Jesus disse que a igreja é dele, minha igreja. E quando ele diz que é dele, é porque ele paga um preço para criar a igreja. O que é igreja? Não é igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Igreja são aqueles que creem. Todos os que creem fazem parte da igreja de Deus. A gente procura uma denominação para ter um lugar de congregar, de aprender, de conviver. Porque a gente não necessita somente crer, a gente precisa congregar para aperfeiçoar. Se a gente congrega, mas não cresce, é porque a gente não está ainda no propósito de aprender a se relacionar. E cristianismo é sobretudo relacionamento. É relacionamento. É convivência. E quando nós entendemos que Jesus criou a igreja e colocou do nosso lado, disse, essa pessoa, Jesus, tanta gente para vir para a igreja, o Senhor colocou essa pessoa, é essa pessoa. Que ele morreu, como morreu por você. Que ele amou, como amou você. E a gente entende que quando Jesus coloca essas pessoas juntas, ele está criando uma unidade. Pessoas diferentes que devem conviver juntas e que Paulo vai chamar aqui a unidade. E se você leu a Bíblia comigo, Paulo vai dizer, no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade. A gente faz esse esforço? Por que existem tantas igrejas hoje? Porque a gente não se esforça para manter a unidade. A gente, em nome da verdade, a gente está criando as divisões que existem hoje nas igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, porque a gente não sabe conviver. Em outras palavras, tem muito cacique para pouco índio. Pode prestar atenção. As pessoas rompem porque não querem se submeter, eles querem ser o maioral. E não é assim, queridos. Não deve ser assim. Paulo vai dizer aqui, então, coisas práticas, de tratamento do nosso interior, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Ser humilde e dócil, ser paciente, suportando com amor o outro, esforçando, é um esforço, às vezes a gente tem que se esforçar. Não vem espontâneo, mas tem que ter um esforço para manter o vínculo. E ele vai usar um jogo de palavras a seguir, dizendo assim, vocês têm que ser um. A unidade é isso, são diferentes sendo um, porque tem um propósito único. Aí ele vai usar um jogo de palavras que é muito interessante, no versículo 4, ele diz assim, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Por que Paulo vai falar de uma série de coisas que são uma? Para dizer, vocês são muitos e devem ser um. Da mesma forma, ele faz a lista a seguir. Da mesma forma que existe um só corpo, que é a igreja. Da mesma forma que existe um só Espírito Santo na Trindade. Da mesma forma que existe uma só esperança que todos vocês devem ter, que é de partir e estar com Cristo, de viver as verdades celestiais. Ele vai dizer também que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo e um só Deus. Ele cita a Trindade, um só Senhor Jesus, um só Deus e um só Espírito. Eles são um e que se unem e se tornam um. A própria Trindade é a prova da unidade. Então a gente tem que se esforçar para viver a unidade. Depois, Paulo vai entrar no tema graça. Ele está falando aqui, até aqui, sobre como viver de modo digno. E nós vimos que viver de modo digno é viver na simplicidade dos relacionamentos, trabalhando o nosso mundo interior. E ele vai chegar aqui e vai dizer que nós vivemos debaixo da graça de Deus.
e que essa graça nos foi concedida no versículo 7. Deixa eu ver se vai dar agora para passar. Está lá. E cada um de nós, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A graça. Paulo fala do modo digno, agora ele vai falar do papel da graça de Deus para nos ajudar a viver essa unidade na igreja. A palavra graça é a palavra charis, que é a mesma palavra para riso, sorriso. Quando a gente fala, não está achando graça. A graça de Deus em nós nos faz rir. Porque a gente recebe algo que está além do nosso merecimento. Toda graça é algo que nos impacta e a gente me belisca, eu não estou acreditando. É aquilo que causa esse tipo de impacto, porque você não vê em você nenhum merecimento para receber o que você recebeu. Por isso que é graça. Não tem preço. Você não merecia. E causa esse impacto de te dar graça. A palavra charis criou outra palavra, que é muito comum no meio católico, que é os carismáticos. Carismático vem de charis, charismata no grego. A palavra charismata é dons. O que é um dom? É algo que vem da graça de Deus. E Paulo vai citar aqui 4 ou 5, a depender da forma de fazer a interpretação. Paulo vai dizer, chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns que dizem que pastores e mestres, esse e aí é uma conjunção, ele está unindo, quem é pastor é mestre. Outros dizem não, é pastor e mestre. Tem gente que sabe aconselhar, dar um acompanhamento, mas na hora que dá um microfone para ele não se sai bem. Ele não sabe ensinar. Então, a depender aí da linha de interpretação, você tem 4 a 5 dons nessa lista que Paulo traz aqui em Efésios capítulo 4. E ele está dizendo que todos esses dons aqui são frutos da graça de Deus. O que significa isso na prática? Que quem é apóstolo não é apóstolo porque é mais crente do que os outros. Aprendam isso. É tudo obra da graça de Deus. Se Deus deu um dom a alguém, deu um charismata, deu uma graça. E como a gente sabe, já conceituou o termo graça, é um dom, um favor imerecido. Você recebe não porque você é merecedor, porque Deus quis te dar. E Deus vai te habilitar para você receber esse dom e dentro de uma função, trabalhar para edificar o corpo de Cristo. Por isso que é graça. Nós temos a tendência de achar que aquele irmãozinho que ora mais, que vai pelas madrugadas, que é um missionário, que é um pastor, que tem algum dom de revelação, um profeta, diz, rapaz, essa pessoa é mais crente que eu. Não, ele recebeu um dom da graça de Deus. Falei isso há pouco. Só as funções mudam, não há superioridade nele em espiritualidade. Pode ter uma superioridade pela função que ele ocupa. Ficou claro isso? E não porque ele é melhor do que você. Eu não sou melhor que ninguém. Mas se ele me deu essa posição de liderança, aí vocês têm um compromisso comigo. Eu assisti um filme de Robin Hood, que tinha um frade no filme, muito interessante, né? Aí ele dizia, ensinando o pessoal, o Senhor é meu pastor, e eu sou o pastor de vocês, então me obedeçam. Mais ou menos isso. E Paulo vai dizer que esses dons que nós recebemos de Deus, eles têm uma finalidade: edificar a igreja. Lembra da unidade que Paulo disse que eu tenho que me esforçar para manter? Quando eu recebo um dom de Deus, eu trabalho em função dessa unidade, de fazer e de receber nessa dinâmica. Por exemplo, Fernandinho aqui é o único que sabe tocar, pelo menos que eu tenho conhecimento. Ele está abençoando a todos nós quando vem aqui à frente e toca uma música.
Eu não sei tocar. Eu sou canhoto, gente. Eu tentei. Você não sabe a luta que um canhoto é para botar a nota e bater com a mão direita aqui, ó. Você não tem ideia. Eu não sei, mas eu sou beneficiado com ele. Mas eu sei pregar. Fernando sabe também, mas eu sei um pouquinho mais que ele. E eu abençoo a vida dele. Veja que há essa relação de interação. Isso aqui é corpo, cada um faz o seu papel. Isso é corpo de Cristo. Eu não preciso saber tocar, eu não preciso saber cuidar de crianças para fazer parte do corpo, mas eu preciso orar, pelo menos, em favor de outras pessoas. Então, eu estou fazendo essa interação e participando na edificação do corpo de Cristo. E isso aqui importa muito. E Paulo vai dizer assim no versículo 12. Deixa eu ver se eu acho o versículo 12 aqui. Nas duas últimas linhas ali, ele vai citar a lista de dons e vai dizer, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Por que os dons existem na igreja? Por que essas funções de pastores, mestres, apóstolos, evangelistas existem na igreja e outros dons mais? Para preparar os santos para a obra, para que eu e os santos são vocês. A Bíblia trabalha isso de uma forma muito interessante. Todos nós somos santos. Quando nós estudamos a primeira carta aos Coríntios, a gente sabe que a igreja de Corinto, pelo que Paulo escreve, é a pior igreja do Novo Testamento. É uma igreja problemática. Se nós temos problema, Corinto ganha de 10-0 da gente. E ele começa a carta dizendo aos santos que estão na igreja de Corinto. E eu falei que eles são santos porque Deus os separou. A palavra santo significa separados por Deus. E todos nós somos separados por Deus. Cabe a nós nos separar do mundo para viver para a glória dele. Mas nós somos santos. Se nós estamos na presença de Deus, chamados por ele, cremos nele, nós somos separados por ele. Por isso que a Bíblia diz que todos os que creem são santos. Santos porque foram separados por Deus. Aí cabe a nós diariamente viver uma vida de cuidado espiritual, de santidade. Então, essa graça de Deus, por meio da dinâmica, da busca, da unidade, vai nos edificar uns aos outros, vai alicerçar a unidade da fé. Paulo vai dizer isso a partir do versículo 12, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus. A gente vai crescer na fé, a gente vai conhecer mais Jesus e a gente vai, por último, se tornar pessoas mais maduras. Há maturidade mental, física, há maturidade espiritual. Tem gente que tem cabelos brancos, mas ainda não são maduros espiritualmente. Samuel, criança, era mais maduro do que os filhos de Eli. Os filhos de Eli não eram, eu estou falando do Velho Testamento, quem já estudou a história de Samuel, profeta, juiz de Israel, Deus o chama e diz, Samuel, Samuel, Samuel. Ele vai atrás de Eli para saber se era Eli que estava falando com ele. Na terceira vez é que Eli entende que Deus estava falando com aquela criança. E Deus escolheu aquela criança para ser referência para Israel, porque a maturidade não vem com a idade, a maturidade vem com responsabilidade. Né, Judas? Judas tem um irmão, eu acompanho a história desse irmão, que tem, parece que é a mesma idade que eu, 52 anos, né, Deus? 53. Bota a idade de 16 anos. Convertido, né? Está na igreja, né? Na igreja. É. Achou a porta de entrada. É. Vê agora se amadurece. E Paulo vai dizer aqui no versículo, capítulo 4, ele vai dizer no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui vem uma dica, tem muita gente dizendo que Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é a cabeça. Isso é português básico. Ele não é o cabeça, ele é a cabeça.
Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente cresce, a gente desenvolve. Aí chega uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho. Só um pouquinho. Tem uma parte aqui que eu não grifei, que vai dizer que nós não devemos viver como crianças, sendo agitados de um lado para o outro. 14? Obrigado, Fernandinho. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quem não tem fundamento, quem não amadurece espiritualmente, vai ouvir, ó, falando ali, tem um pastor, uma profetisa, um profeta tal, vamos atrás, está todo mundo atrás. Aí depois não tem outro lá, vai atrás. Ele vive assim, de uma novidade. Ele vive de emoção, ele não vive de verdade e da verdade. A maturidade é que nos faz focar, a maturidade é que nos faz ter discernimento, a maturidade é que nos faz ser pessoas adultas espirituais. Eu não estou falando de ser adulto físico, estou falando de ser adulto espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente chega a essa maturidade, a gente deixa de ser criança. Eu concluo essa palavra conclamando a todos nós, queridos, a ser maduros e a viver de modo digno do Evangelho para o qual nós somos chamados, que é a desempenhar os dons que Deus nos deu. Você pode ser chamado para fazer muitas coisas na obra de Deus, na igreja. Se prontifique a fazer algo. Seja uma parte ativa no corpo de Cristo, mas viva de modo digno. Não apenas creia. Tem muita gente que é conhecedor demais da palavra. O próprio demônio sabe as verdades bíblicas. Jesus, quando foi tentado na palavra. O diabo usou a palavra contra Jesus. Não vou aprofundar isso, mas vou citar uma. Quando ele levou Jesus para o pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito que aos anjos daria ordem para que não tropeces em alguma pedra. Ele estava citando, o diabo citou o Salmo 91. Sabia disso? Então tem muito crente que abre no Salmo 91 achando que aquilo ali o diabo vai olhar, vai fazer assim, ou vai sair correndo. Ele lê, ele sabe o que está no Salmo 91. Aliás, ele tentou Jesus com base nas escrituras. Exatamente, aí Jesus diz, também está escrito. Porque a Bíblia, ela precisa ser aplicada dentro do contexto. E não fora do contexto. Se Jesus pulasse dali para provar a Satanás que ele era filho de Deus, ele estava tentando a Deus. Há situações que a gente deve usar a Bíblia para um momento específico e necessário. Lembra que o super-homem ele só rasga a camisa no momento necessário? Não é qualquer hora que ele tira a roupa e vira o super-homem. Não, na hora certa. É assim. Agora, se Jesus estivesse caindo numa necessidade, aí sim anjos viriam e suportariam ele e ajudariam ele, porque ele não estaria buscando uma situação de exibicionismo de Deus. É diferente. Que Deus nos abençoe. Que essas palavras encontrem lugar em nossos corações e a gente viva de modo digno. Amém ou não amém? Amém. Vamos cantar mais uma vez na multidão dos que creram, Fernando e Paulinha? Essa música é muito, muito importante. Depois a gente vai orar.